achei a Davi meu servo, e com meu óleo o ungi. Com ele a minha mão ficará firme, aleluia, e o meu braço fortalecerá. O inimigo não o importunará, e nem o filho da perdição o afligirá. E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face. Ferirei os que o aborrecem, e a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Aleluia. Porei a sua mão no mar e a sua direita nos rios. Ele me invocará dizendo: Tu és o meu Pai, meu Deus, a rocha da minha salvação. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito. Aleluia. Faloei o mais elevado do que os reis da terra, graças a Deus. A minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu pacto, o meu concerto, lhe será firme para todo sempre. Com estas palavras do Salmo 89, eu quero neste dia profético, dia 11, abraçar a grande família de Deus, que do norte ao sul, do leste ao oeste, voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Que a presença da Trindade augusta e divina, que o sábio arquiteto nos envolva poderosamente neste dia 11 de novembro, o grande dia da virada da página, o grande dia do começo da campanha das campanhas, a revelação das revelações, a unção das unções, o poder maior diante do altar, e aqui também pelo Facebook, pelo YouTube, para todo o Brasil, Europa, Ásia, África, Oceania e Américas. Estamos irmanados na maior cadeia de preces do rádio metropolitano. Que Deus seja louvado, sempre e soberanamente. Olha, coloque aí agora ao lado do seu rádio um copo com água, coloque, para que esta água seja ungida. Coloque aí também agora um pouquinho do azeite de oliveira, o santo óleo. O meu já está aqui. Olha que taça linda, para que você consagre o azeite no momento em que eu estarei ministrando a unção e a revelação sobre este ato profético de fé. Tá bem? Prepare aí agora um pouquinho do azeite, em um prato, em uma xícara, em um copinho, em uma latinha, para o momento maior da consagração, da apresentação a Deus, porque este programa de hoje é uma revelação que Deus me deu através de uma visão espiritual, de uma mensagem que eu ouvi há 27 anos atrás. Prepara, povo de Deus, porque hoje é o dia da marca, é o dia da bênção, é um dia diferente de todos os demais programas que eu já fiz aqui por esta cadeia de rádios, por este Facebook também, porque é um programa revelado, e a palavra, a mensagem é mais forte do que o mensageiro.
A mensagem ultrapassa continentes, desertos, pântanos. A mensagem alcança aonde tiver um coração capaz de receber a revelação, a visão e a profecia. Centenas de pastores por todo o Brasil, da Casa da Bênção e de várias outras denominações. Milhares de pessoas agora. Uns estão deitados ainda em sua cama. Outros estão de joelhos. Outros estão a caminho do trabalho. Mas esta corrente, ela é de fogo. Ela é de glória. Ela é de poder. Porque estamos debaixo de uma revelação que veio a mim há 15 dias atrás. Tá bem? Fique conosco. Prepare o azeite de oliveira aí agora. Vai lá, pegue um pouquinho do azeite de oliveira para o momento da consagração. Só pode ser o azeite de oliveira puro. Puro. Não pode ser óleo de soja, nem composto. É o azeite de oliveira. Por que o azeite de oliveira? Porque a oliveira é árvore eterna e ela representa a nação de Israel, um povo escolhido, eleito e preparado. A oliveira, ela dura aí 2-3 mil anos, mas depois de seu tronco e galhos apodrecerem, da raiz principal nasce um broto, e a oliveira renova como a nação de Israel e como o povo de Deus. Jesus, quando estava em Jerusalém, ele orava no Monte das Oliveiras. Havia muitos outros lugares para ele orar, mas ele tinha preferência no Jardim das Oliveiras. Eu já orei lá com o apóstolo Doriel de Oliveira há mais ou menos 20 anos atrás. Jesus orava debaixo daquelas oliveiras. Jesus foi preso no Getsêmani, que fica também no Monte das Oliveiras. No tempo de Jesus, havia em Israel muitas plantações, mas ele orava, aleluia, sempre no lugar certo, no Monte das Oliveiras, aonde estava a árvore que representa a nação eleita, o Jardim das Oliveiras. Ele podia orar em qualquer um outro local, mas ele orava ali. Ele foi preso ali. Ele suou sangue. Ele recebeu o beijo de Judas ali, no Monte das Oliveiras. A oliveira é uma árvore abençoada que representa a nação de Israel. Por isso que o azeite de oliveira é uma das simbologias do Espírito Santo. A mirra também representa o Espírito Santo. A água, o vento, o sal, a pomba, são simbologias que representam o Espírito Santo, biblicamente falando. Mas o azeite de oliveira é algo sobrenatural. Este azeite de oliveira foi dele mesmo, amarelinho como ouro, que Samuel derramou sobre a cabeça de Davi, que Arão dizia que queria que ligasse os seus cabelos com as suas roupas sacerdotais. A unção pelo Espírito, quem tem a unção pelo Espírito,
ele crê, ele quer e ele acredita também na unção pelo óleo, que é uma das simbologias do Espírito Santo. Quando Samuel derramou o azeite sobre a cabeça de Davi, Davi recebeu porção dobrada do Espírito Santo. Por que Davi derrotou Golias? Porque era um bom atirador de pedras? Não, não. Porque Davi tinha a unção com azeite de oliveira, o santo óleo. É tão forte a atitude e ação pela unção que Tiago escreveu a igreja para todo mundo, universal, a igreja cristã universal, que se tiver alguém doente, chame aquela pessoa que tem autoridade espiritual, seja um homem ou uma mulher, seja um pastor ou um membro, e ministra a unção. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Quando eu entrei na igreja a primeira vez, há 53 anos atrás, missionário João Batista Flores me ungiu meu irmão, que hoje é o apóstolo Jair de Oliveira. Em Brasília, quantas vezes o apóstolo Doriel nos ungiu também? Além da unção com óleo, temos a facilidade de receber a unção pelo Espírito, porque a Bíblia diz, tudo é possível para aquele que crê. Jesus orava no Monte das Oliveiras. Jesus acreditava na força da unção. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Pai o ungiu com o ministério de libertar cativos. Jesus foi o maior evangelista, o maior missionário, o maior bispo, o maior pastor que a terra já recebeu como homem. Deus ungiu. Isaías escreveu 700 anos atrás sobre a unção que Jesus receberia do Pai. Isaías capítulo 61 nos fala desta unção. Ele foi ungido para trazer a mensagem da libertação. Porque a mensagem da libertação é uma mensagem tão forte que nós precisamos de uma unção, às vezes de uma renovação, às vezes de uma porção dobrada. Arão, o irmão de Moisés, recebia tanto óleo que ligava o cabelo com a barba às roupas sacerdotais. Jesus mandou os discípulos ungir com óleo, Marcos capítulo 6. Este mesmo óleo aqui, o azeite de oliveira. E no momento em que os discípulos, alunos, aprendizes, iam ungir, os doentes eram curados, os endemoniados eram libertos. Alguém comenta que aquela unção era para os leprosos serem limpos de suas feridas e chagas. Mas a Bíblia diz
que os demônios também saíam dos corpos. Então, não era só unção física para amolecer feridas. Era mais profundo do que isso. Era para amolecer o demônio que estava dentro das pessoas também e sair. Talvez você possa olhar para mim, para este computador, para este celular, ou ouvir por esta cadeia de rádios que cobre o Brasil e dizer: missionário, a unção é para tudo? Vou lhe explicar. Cada unção tem um objetivo, segundo a medida da nossa fé. Ouviu bem? Existe a unção para os doentes, sim, com o mesmo óleo e a mesma palavra profética. Existe a unção da alegria, para que a tristeza transforme em alegria, a Bíblia diz. Existe a unção da força, para termos a força de um verdadeiro unicórnio, boi selvagem. Existe a unção de prosperidade, a Bíblia fala. Existe também a unção ao ministério, é conforme a medida da fé daquele sacerdote, daquele profeta, daquele servo de Deus, daquela autoridade da igreja constituída, conforme a ministração. Existe a unção para a cura do corpo, da mente, da alma. Existe a unção da proteção. Existe a unção para o ministério. Eu fui ungido com óleo para ser diácono e eu fui um bom diácono. Depois eu recebi a unção para evangelista, fui um bom evangelista. Depois para pastor. Depois recebi a unção para missionário. E a última unção agora, por uma determinação do ministério, eles me ungiram como bispo desta organização. Então, creia como eu creio. Cada unção tem um objetivo, segundo a medida da fé daquele que está ministrando e tem autoridade para ministrar. Jesus mandou os discípulos ungir doentes com óleo e libertar endemoniados, e eles fizeram. Então, o óleo representa a força e autoridade e a presença do Espírito Santo. O azeite de oliveira, extraído da oliveira, das azeitonas, colocado numa prensa. Este é um produto espiritual de grande valor. Jesus foi ungido para trazer liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Pode ver que antes de sua morte, até uma mulher pecadora. Sabe o que é uma mulher pecadora? Meretriz. Jesus estava em uma casa para celebrar um jantar, e entra aquela mulher pecadora, quebra o vaso de alabastro, ali tinha as essências, e ministra unção sobre Jesus.
estava ali em volta daquela mesa, principalmente os apóstolos, disseram: que grande desperdício. Judas falou: não poderia ter vendido este produto e dado dinheiro aos pobres? Jesus olhou para eles e disse: os pobres sempre tendes convosco, mas ela fez para comigo uma obra que será falada e comentada em todo mundo, até o Daniel vai saber, porque ela me preparou para a minha sepultura. Até para a morte tem unção. Eu não tenho dificuldades nenhuma de crer no natural, e muito mais no sobrenatural. Olha, prepare aí agora o seu azeite de oliveira puro, para o momento em que eu ministrar aqui por este celular, por esta cadeia de rádios, e você receberá o que precisa receber. A unção que vale por 1000 homens. A unção que vale por 1000 mulheres. A unção do sobrenatural. E você ministrará sobre seus obreiros e pastores, sobre seus membros, como hoje eu ministrarei na Catedral da Bênção e na sede. Sei que será um dia de muito trabalho. Vou chegar 11 da noite cansado, o corpo cansado, mas o espírito alegre e feliz, porque estou cumprindo uma missão, uma ordem, uma determinação espiritual. Compartilhe este programa de hoje. Vamos formar um grande exército. Um grande exército. Um poderoso exército. Do sobrenatural. Aquilo que está acima da capacidade da ciência. Aquilo que está acima da capacidade das autoridades. Mas nós temos o que eles não têm, a cópia da chave de Davi. Nós temos o óleo da unção. Nós temos a semente da vida, ou da morte também. Nós temos o pão da vida para saciar a fome destes famintos espirituais. Nós temos a água para regar o coração desértico. Nós temos a luz para clarear este mundo de trevas. A igreja tem, a noiva tem estes dons. A Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro, e ele deu dons aos homens. Sabe o que é dom? São presentes espirituais. A salvação, a alegria, a autoridade, a salvação, as ministrações são dons que Deus nos dá. Eu estou aqui transmitindo o que eu recebi. Eu estou aqui passando o que eu recebi, para que você passe para seus membros e congregações. Porque estaremos formando um exército de um povo verdadeiramente sobrenatural.
Há pastores que falam do sobrenatural. Há pastoras também que falam do sobrenatural. Mas falta a revelação. Faltam as visões. Falta a comunicação para transmitir, realizar e contagiar. Porque só pode passar aquele que recebeu, ou que tem o dom da distribuição pela vontade do Espírito. Porque aqui nesta terra, Ele fala através da nossa voz, Ele olha através dos nossos olhos, Ele abençoa através das nossas mãos. Não tem outro jeito de Deus implantar seu reino na terra. É através do homem, porque Ele deu a terra aos filhos dos homens. O reino de Deus já veio a nós, e é nós que temos que implantar as doutrinas, o sistema de Deus e as coisas espirituais. O mundo está apavorado. Eu estava vendo uma mensagem ontem pelo Facebook de um pastor em Portugal. E ele estava falando do terror que está em Portugal e em toda a Europa por causa deste coronavírus que está fortalecido de uma forma que os cientistas estão desesperados. Um verdadeiro terror. Só a igreja conhece o segredo. Ai, canta le fala xiriandecais. Para vencer esta nuvem negra e estes terrores, só a igreja. Aonde está a igreja do século 21? Com máscara, com tanto medo e pavor. Como diz a Bíblia, desperta tu que dormes. Levanta, porque eu te revelarei, em outras palavras. Onde estão os Ezequiéis do século 21? Onde estão os Elias diante dos profetas de Baal? Onde está os Moisés diante de Faraó? Com medo, na cadeira de balanço, ou na cadeira de Faraó, de Moisés. Fariseus e escribas só querem a cadeira de Moisés, mas não tem o cajado de fazer com que a cobra maior derrote as menores, ou abre o mar vermelho, ou repreende as nuvens de piolho, de arranjo de moscas. O espírito de Elias estava sobre Eliseu. O espírito de Elias estava sobre João Batista, o
pastor que batizou Jesus, não o espírito do homem encarnado, não. A mesma unção, virtude e autoridade. Interessante, não é? Quando Golias insultava o exército de Israel, Israel se escondia atrás das pedras, das montanhas. Quantos hoje estão com medo, estão aí atrás do pavor, do medo, do terror? Mas sempre surge um Davi. Davi já tinha unção, rapaz. A hora que ele ouve os insultos de Golias, Davi chega e diz: quem é este incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? Se não tem ninguém, eu tenho a unção com óleo. Eu tenho alguma coisa diferente do que meus irmãos Abinadab, Joabe, eu tenho alguma coisa diferente deles. Eu tenho o que eles não têm. E Davi derrota Golias. Uma mensagem que é pregada no mundo todo há séculos e séculos. Porque Davi, quando ele recebeu a unção para ser rei, reinar e ter autoridade e fazer parte de sua linhagem genealógica, o filho da Virgem Maria. Onde estão os João Batistas, que chamavam os escribas e fariseus de cobras, de interesseiros? Se a igreja não levantar na unção, quem levantará? Só nós temos o segredo, a comunicação, a revelação. Só nós, a noiva, que será promovida para esposa depois do arrebatamento. Estamos atravessando um período intitulado Princípio das Dores. E a igreja com medo, a igreja recuada, a igreja tremendo. Onde está a igreja aí na Europa, na África, na Ásia, no Brasil, na Oceania? Deus levou Ezequiel ao vale de ossos secos e mandou ele profetizar, a ponto de Ezequiel falar para Deus: eu não sei se estes ossos poderão viver, é difícil para mim. Deus falou: profetiza. Enquanto Ezequiel profetizava, Deus trabalhava. Enquanto eu profetizo, você profetiza, Deus trabalha. Somos nós que abrimos a porta para Deus trabalhar, abrir caminhos para Deus. Somos nós, evangelistas e missionários e pregadores do evangelho. Porque ele deu a terra aos filhos dos homens, ele não atropela os seus princípios, ele deu. Então somos nós, confiando nele. Quem gostaria de estar aqui é Gabriel, é Miguel. Mas esta missão não é de Gabriel, não é de Miguel, é de Daniel. Para expulsar, para amarrar, para repreender, para ungir e preparar
o maior exército de um que vale por 1000 da face da terra. Eu não sei aonde você está. Eu não te conheço, mas há uma comunicação espiritual entre nós. Você está aí dizendo, sim, pastor, eu creio em tudo isso. Então você receberá. Davi tinha unção dos 1000. Gideão, que veio de uma família tão pobre, da tribo de Manassés, a família de Gideão era uma família desprezada, era uma família pobre, rapaz. Aí Deus levanta Gideão. Eu nem sei o que Deus viu em Gideão. Deus amava Gideão. E ele fez provas. Ele trouxe um presente ao anjo do Senhor que o agradou. Cabrito, farinha, pão asmo e ainda o caldo da carne. E quando Gideão entregou ao anjo, o anjo mandou derramar na pedra. Olha onde, na pedra. Filho meu, dai-me o seu coração, coloque o seu coração na pedra, que é Jesus. Para muitos é pedra de escândalo, para muitos é fantasma, mas para nós é revelação para vencermos na vida e implantarmos seu reino na terra. O anjo toca com o cajado naqueles presentes que foram dados com amor, e subiu fogo, e aquele presente transformou em fumaça, e Deus recebe aquela dádiva. Por isso Deus ajudou Gideão. Eu posso dizer, ele tinha a unção dos 1000. Maria, mãe de Jesus, tinha também, porque ela venceu. Maria foi chamada de prostituta, porque chamaram Jesus de filho de prostituição, chamaram Jesus de Belzebu. Todo aquele que tem uma unção sobrenatural sofre perseguições, mas é um chamado de Deus, é um dom, é uma vocação. E aí passa o céu, a terra, mas a palavra não passa. Isabel venceu, Joquebede venceu, Esther, Raquel, Jacó, chamado Israel. Aonde Jacó ia, rapaz, ele levava o óleo da unção, ele ungiu uma pedra, ele acreditava na unção, e ali naquele local da unção, ele levantou ali uma torre, Betel, casa de Deus, porta do céu. Talvez você possa me dizer, missionário Daniel de Oliveira, eu já tenho a unção. Ela será renovada. Vocês estão ouvindo Bom Dia Espírito Santo, diretamente da Bahia para o Brasil, para a Europa, Ásia, África e Oceania. Na palavra do missionário da Ordem de Cristo, um dos últimos do Brasil, Daniel de Oliveira. Pastor da igreja Casa da Bênção de Deus, Superintendência, BA, Bahia. Tá bem? Fique conosco, porque este programa de hoje tem um objetivo:
de levantar um exército de milhões de pessoas, porque um valerá por 1000. Fique conosco para você entender o que Deus quer fazer através de sua vida, aí em sua congregação, aí em sua casa, aí em seu país. Receba a revelação. Daqui a pouquinho nós estaremos ainda meditando na palavra revelada. Prepara o santo óleo. Põe aí diante do celular, computador, televisor. Compartilhe este programa. Vamos formar um exército de ungidos. Valendo por 1000. Presencial hoje na Catedral da Bênção e na sede no bairro da Liberdade. E aqui pelo Facebook, pelo YouTube, pela Minha Fé, Deus te alcançará. Tá bem? Vamos ouvir um programa? Vamos? Aliás, um hino. Quero oferecer a todo o povo que ontem ligaram e pediram oração. Hoje eu não vou ler os nomes, porque a unção está muito forte aqui nos estúdios da Cruzeiro da Bahia. Estamos pela Cruzeiro da Bahia, pela Cultura da Bahia, pela 100.7, estamos pela ICB-RN Rio Grande do Norte, estamos pelos aplicativos Radionet, estamos pelo site cruzeiroam.com.br, estamos pelo Face, pelo YouTube, estamos cobrindo todo o Brasil, do Iapoque ao Chuí, e também Europa, Ásia, África, Oceania. Compartilhe este programa de hoje para formarmos o maior exército de valentes, não mais os valentes de Davi, mas os valentes que acreditam no sobrenatural e que pratica e que vive não só de conversa, mas de ação e de revelação pelo Espírito. Tá bem? Vamos ouvir esta bela canção. O amor em forma de canção. Cruzeiro da Bahia. Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz, só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. É isso aí! E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e com ele falou: levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não temas porque Faraó e seu povo verão que sou o que sou. Epa, e canta, levar. Eu sou, o mar se abriu e Israel por terra seca passou. Sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou e o mar se fechou e Faraó morreu, brincou. Como é bom levantar pela manhã, olhar para este céu lindo e dizer: bom dia, Espírito Santo. Estamos em cadeia com a ICB-RN Rio Grande do Norte. Estamos pelo Facebook, pelo YouTube. Estamos pela Cruzeiro da Bahia, Cultura da Bahia e também 100.7. Estamos por várias rádios comunitárias e online, cobrindo o Brasil do Iapoque ao Chuí.
e alcançando a África, Ásia, Oceania, Europa, América do Norte, América Central, América do Sul. Milhares de pessoas agora nos acompanhando no fuso horário do seu país. Mas a visão é a mesma, a revelação é a mesma, Deus é o mesmo Deus. Fique conosco, tá bem? Prepare aí agora o azeite de oliveira para o momento da revelação maior. Há 15 dias atrás, atenção, faça silêncio aí dentro da sua casa, toma logo esse café que você está aí tomando e venha para o celular, tá bem? Há 15 dias atrás, quando eu cheguei aqui na Rádio Cruzeiro, onde eu estou, que é o tronco onde produzimos os programas, há 41 anos, este é um programa da Igreja Casa da Bênção que está no ar há 41 anos. E quando eu abri a Bíblia Sagrada, por acaso apareceu o versículo 22 do capítulo 60 de Isaías, e este versículo 22 do capítulo 60 brilhou aqui nos estúdios diante dos meus olhos, e eu que já tenho facilidade de entender o que Deus quer fazer, o Espírito Santo me trouxe em memória uma mensagem que eu ouvi há 27 anos atrás, em um sábado pela manhã, em nossa convenção internacional em Brasília, a convite do apóstolo Doriel de Oliveira, que ainda era missionário. Estava pregando neste dia pastor Jerônimo Onofre da Silveira, do Templo dos Anjos da Igreja do Evangelho Quadrangular Belo Horizonte, e ele trouxe uma mensagem sobre a unção dos 1000. Ele ministrou sobre mim e sobre todo o povo da Casa da Bênção ali presente. Foi algo tão profundo que eu não esqueci desta mensagem, e Deus me trouxe em memória esta mensagem. O versículo chave brilhou aqui diante dos meus olhos espirituais, e eu sabia que Deus queria falar alguma coisa. Às vezes ele me mostra línguas de fogo em partes da Bíblia. Eu sei o que Deus quer fazer ou falar através daquela visão, daquela revelação. Eu tenho facilidade e sensibilidade em entender o que Deus está falando, mostrando, ou trazendo para mim ou para o povo dele. Então veio este versículo que eu ouvi há 27 anos atrás, toda a mensagem na íntegra. Olha como diz este versículo, Isaías 60, versículo 22. O menor, o patinho feio da família, o bobo da família, o rebelde, o ex-maconheiro, o ex-drogado, o ex-alcoólatra, o ex-fumante, o menor, o analfabeto, o bobo, o menor, em todas as áreas, o discriminado, o menino de recado, o abandonado, o desprezado, o menor, virá a ser 1000. Olha o que Deus faz, rapaz. Virá a ser 1000. Valerá por 1000. Como Elias valia por 1000. Como Eliseu valeu por mais de 1000. Como Moisés valeu por 1000 ou muito mais. Jesus não valeu por 1000 porque ele disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. O menor virá a ser 1000. E o mínimo, um povo
grandíssimo. Sabe o que é um povo grandíssimo? Um povo respeitado, valorizado, porque realiza uma obra que nem a ciência tem capacidade para realizar. E nenhum doutor da lei ou escriba. Um povo grandíssimo. Por isso que Deus falou com Gideão, homem de grande valor. Aleluia. Gideão tinha a unção dos 1000. Gideão era da casa da bênção, rapaz. Gideão era canela, rapaz. Varão valoroso, homem de grande valor, mulher de grande valor. Não é valor monetário, não. É valor espiritual para implantar o reino de Deus na terra e fazer a diferença. Onde está a diferença? Se você fala do sobrenatural, mas não mostra o poder sobrenatural para vencer o mal. Gideão foi chamado de homem de grande valor. Então a Bíblia está falando, o menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Agora veja o término do versículo, que veio a mim a divina revelação. Eu, o Senhor, aleluia, a seu tempo, tempo de Deus. Quando Deus revela, é porque Ele está revelando para aquele tempo. Por isso que tem que ter os canais que falam sobre o sobrenatural e que vive e que crê e que ministra. Eu, Senhor, a seu tempo farei prontamente. Ele está pronto a mover a sua mão para nos dar porção dobrada do seu espírito. Isaías capítulo 60, versículo 22, é a revelação do dia de hoje. Aí você vai lá para Salmo 89. Eita, salmo que eu gosto, rapaz, já preguei várias vezes. Salmo 89, abram a Bíblia. Eu tenho 6 minutos para pregar neste texto aqui. Salmo 89. Deus achou Gideão. Deus achou Eliseu. Deus achou Elias. Deus achou Abraão. Deus achou Pedro. Deus achou João. E ele não parou de continuar procurando, porque ele procura os fiéis da terra. E ele achou Daniel. E ele achou a Raidalva, a Zene. Ele achou você, meu amigo, minha amiga. Talvez por este programa, aqui pelo Face, pelo YouTube, ele te achou. Ele achou o Newton Santos, a Marinalva, a Raidalva, a Zene, a Soraya, o André, o Libne, o Francisco, a Sulamita, a Evânia, a Valdeli, a Rita, a Marinês. Ele achou o meu amigo José Geraldo, o meu irmão Jair. Ele achou o Palarone, o Jaime Cruz, o Jaime Caeiro. Ele achou o Doriel de Oliveira. Por que ele achou?
porque ele continua procurando os fiéis da terra para hastear a bandeira, para ministrar a bênção. Ele achou Pedrosa, a Ana Marques. Foi ele quem te achou pela pregação do evangelho, por um folheto. Foi ele quem te achou por um testemunho. Foi ele quem te achou, Rosa, Adriana Inha, Maria José dos Anjos. Foi ele quem te achou e fez de você uma revelação, uma visão. Ele achou o missionário Francisco Vicente, Carlos Leite. Ele achou o missionário Veloso e tantos pastores da nossa equipe. Viu, Alex? Viu, Mara Lima? Você também. Ele continua procurando. Vejam como diz aqui a Bíblia, Salmo 89. Abram aí, versículo de número 20. Achei a Davi. No reino de Israel, ele achou o caçula da família de Jessé, que estava no pasto tomando conta das ovelhas sem valor, ovelhas malhadas, desprezado pelos irmãos, pelo pai e pela mãe, mas ele era um levita nato, ele era um compositor, ele era um canal de revelação, e Deus achou Davi e fez de Davi a maior mensagem da Bíblia, uma das maiores mensagens, aliás. Todo mundo prega sobre Davi, sua virtude, atitude, unção, e a genealogia dele que consta a presença de Jesus. Achei a Davi, aleluia. Olha que versículo, rapaz, meu servo, porque servia Jesus, a Deus, e com o meu santo óleo ungi. Santo óleo, missionário, santo óleo de Deus. Por isso que Deus mandou Samuel à casa de Jessé ungir um dos filhos, e ele levou o óleo, este mesmo óleo aqui, ó, o azeite de oliveira, rapaz, o azeite doce, consagrado por um profeta do Antigo Testamento. A hora que ele derrama sobre Davi, Espírito de Deus veio sobre Davi. Viu, Bárbara? Viu, Rosa Maria Marques? Viu, Alex Nunes? Viu, Diogo? Foi Deus quem te achou. Com meu santo óleo ungi. Agora veja o versículo 21. Olha que versículo poderoso, rapaz. Isso aqui é a palavra de Deus. Diz que o último fracasso de Deus foi a Bíblia. Esse Papa falou aí. Mas a Bíblia é a verdade, a revelação. Para quem é espiritual, para quem é carnal, a Bíblia é como um jornal. Mas para quem é espiritual, é um mapa, é a carta, é Deus, pelo verbo, sendo revelado a nós. Agora veja o versículo 21. Com ele, ungido, a minha mão ficará firme, a mão de Deus. A mão de Deus estava com Davi e está conosco também. Viu Anaíldes Lage? Viu Soraya? Viu Marinês? A mão de Deus está conosco, Alex Nunes. Mara Argolo. Carlos Silva. Receba, Carlos. Ministre aí esta bênção. A unção dos 1000. Você pode, você tem autoridade espiritual. Você é vaso de ouro. Te conheço.
Com ele a minha mão ficará firme. Ele quem? Davi. Por causa da unção. Se ele não tivesse a unção, ele seria igual aos seus irmãos. Mas Deus deu a ele uma bênção diferente. Viu, Tatiane? Vigie, viu, Tati? Com ele a minha mão ficará firme e meu braço fortalecerá. O inimigo importunará. O inimigo não o importunará. Venceremos os inimigos. Nem o filho da perversidade o afligirá. Viu, Deliane? Eu derribarei seus inimigos perante a sua face. Toma-lhe, capeta. Seja inimigo familiar, seja inimigo da igreja, seja inimigo da saúde, seja vírus, viroses, cai por terra diante de quem tem unção e crê e vive o sobrenatural de fato e de direito. Não é o sobrenatural só da boca para fora. É trazer o povo a viver o sobrenatural pela palavra revelada que nós temos em mãos. O sobrenatural não é da boca para fora. É o dom que opera para estarmos acima das águas da vida. Hoje é hoje, viu? A minha fidelidade. Olha o versículo 24, 6 e 8 em Salvador. A minha fidelidade e a minha benignidade. Olha que promessa. Estarão com ele. Ele quem? Ungido. Aquele que tem a unção, que crê e que pratica e que vive como tem que ser vivido a força da fé. Por isso que Jesus uma vez falou para Pedro: quando te converteres, Pedrão, ajuda seus irmãos. E Pedro tornou líder e ajudador dos irmãos. E eu estou aqui para te ajudar, minha irmã, meu irmão, a valorizar a unção que você tem e a autoridade no mundo espiritual, viu, Felipe? Eu estou te ajudando, Felipe. Levanta e anda. Pisa na cabeça das serpentes, Felipe. Derrota os escorpiões, Felipe. Profetiza no vale de ossos secos, Felipe. Você tem o sol debaixo dos pés. Você faz parte da mulher que fugiu para o deserto, para que o combate seja mais presente. Tá bem? Você tem o brilho de Deus. Viu, Felipe? Vigie, hein? Porei a sua mão no mar e a sua direita aos rios. Autoridade para estar presente a unção, seja no país, na cidade, no bairro, na rua, no estado ou no continente que for. Estamos aqui alcançando todos os continentes. Pelo Face e pelo YouTube. Viu, Vandeli Neuto? Viu, Nemir Amaral? Namir Amaral? Viu, Lívia? Lembra lá o pastor André de ministrar a unção dos 1000, viu, Lívia? Ou você venha para a sede ou para a catedral. Você é filha da sede. Ele me invocará. Ele quem? Ungido. Dizendo: tu és meu pai. Que coisa linda, rapaz. Às vezes você diz assim: eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Tem, você tem um pai espiritual, viu, cotidiana? Pode ser o pai cotidiano ter te desprezado, mas Jesus te ama, filha. Viu, Eunice? Viu, Marinês?
Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai. Aleluia. Deus é o nosso Pai. E se somos filhos dele, se somos herdeiros, nós podemos implantar o seu reino na terra. Mas para isso, a unção pelo óleo, que representa o Espírito, a autoridade. Aleluia. Tu és meu Pai, meu Deus, rocha da minha salvação. Rocha, rocha. Por isso que Jacó ungiu a rocha. Por isso que Gideão colocou o presente para o anjo de Deus na rocha. Por isso que Jerusalém está edificada sobre a rocha. E a nossa vida espiritual não pode estar na areia nem na lama. Também tem que ser na rocha. Agora, atenção para o versículo 27. Ouçam e leiam o versículo 27 do Salmo 89. Olha que versículo sobrenatural. Olha o que Deus fez com Davi, rapaz. Depois que ele recebeu a unção, ele tornou mais importante do que todos os seus irmãos. Ele era o menor, tornou o maior. Ele era o desprezado, tornou o número 1. Veja o que Deus fez com José. Vejam como Deus age, rapaz. Ele pega o menor e coloca como primogênito. Você pode ser a última da sua família, ou o último, mas você será, no mundo espiritual, o primeiro, primogênito. Autoridade em todas as áreas. Também, versículo 27, por isso lhe darei o lugar de primogênito. Sabe o que é isso? Deus te pegando lá do fim, colocando do primeiro. Deus te pegando lá de baixo, colocando lá em cima. Esta primogenitura aqui é em todas as áreas da vida. Familiar, espiritual, na congregação ou aonde você trabalha. O número 1, aonde você vive. No bairro, na rua, todo mundo sabe que você tem a unção diferente, que você é diferente. Que você é um primogênito daquele setor, porque você tem o que os outros não têm. A unção pelo Espírito, pela presença de Deus. Viu, Aline? Deus te fez a primogênita aí deste prédio, menina. Sua mãe já é, você também. Quer dizer, a cabeça, a autoridade, o primeiro. Olha que versículo poderoso, rapaz. A Bíblia está falando. Não é livro de Jorge Amado. Não é livro de escritores portugueses ou espanhóis, ou americanos, ou russos. Aqui, aqui é aqui. Aqui é aqui. A palavra. Deus, em forma do verbo. O verbo, que é a palavra, Deus revelado pelas letrinhas. Para mim saber quem é Ele. Quem foi Ele, quem é Ele, quem será Ele? O mesmo Deus. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito. Está recebendo aí, não é? Ô Lia, ô Nair, ô Marinaldo, ô Eli, Tássio, Mara Lima.
Também por isso lhe darei o lugar de primogênito. Far-lo-ei mais elevado do que os reis da terra. Olha que coisa, rapaz. O mais respeitado, o mais amado. Quem tem a unção tem alguém que joga pedras, mas tem alguém que ama e o tem como pai e o respeita. Às vezes alguém fala assim, não fala mal do meu pastor. Por quê? Porque ele sabe que é autoridade. Far-lo-ei o mais elevado do que os reis da terra. Agora veja o versículo, já são 6:17, a minha benignidade. Coisa boa. Lhe guardarei para sempre. As coisas de Deus sobre nós para sempre. E o meu conserto, sabe o que é conserto? Pacto dele para com o ungido. Pacto dele para com Davi. Por isso que o cego Bartimeu gritou, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Deus tem um pacto comigo, com você, com todos nós. No momento em que você recebe a unção de autoridade, para qualquer finalidade, você recebe uma aliança entre Deus e você. Viu, Zene Marques? Viu, Rita Santos? Venha para a igreja hoje, Rita. Quero derramar o óleo na sua cabeça, para você ser 1000 Ritas. Não são, viu? A minha benignidade lhe guardarei para sempre. Pode ver que o pacto aqui entre Deus e ungido é para sempre, rapaz. Viu, Wilson? E o meu conserto lhe será firme. E conservarei para sempre a sua descendência, família abençoada, e o seu trono como os dias do céu. Ixi, olha que promessa eterna, rapaz. E ainda diz aqui no versículo 34, não quebrarei. Deus não quebra. O meu conserto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade e não minto a Davi. Coisa profunda. Salmo 89. Sela a revelação de Isaías capítulo 60, versículo 22. Deus me revelou há 15 dias atrás, para trazer esta revelação para o Brasil e para os continentes que estão me assistindo ou estarão me assistindo nos dias que virão, pelo Facebook, pelo YouTube. Compartilhe o programa de hoje. Aonde você estiver aí agora, liga com Deus o seu coração. Você pode estar assentado, deitado, fique de joelhos. Eu não tenho jeito de ajoelhar aqui porque estamos fazendo a retransmissão, mas pela fé estou de joelhos. E a unção de Deus que está neste cálice está sobre a mensagem que eu tenho pregado, sobre o versículo bem em cima do versículo 22 do capítulo 60.
Você crê? Dicionário Daniel, eu não creio, mas eu creio por você, o incrédulo. Esta unção vai te alcançar. A partir de hoje, você verá a diferença de ontem e de hoje em diante, em todas as áreas. Você será o primogênito, o ungido, o preparado para uma grande obra, e aonde você chegar, chegou o implantador do reino dos céus na terra, com a unção dos 1000, para vencer filisteus, egípcios, para vencer o diabo, a idolatria, os vírus e viroses que estão vindo e que ainda virão piores. Não, missionário, não vai piorar, vai, porque a Bíblia diz que ainda não é o fim, e o fim vem. Se você ler Mateus capítulo 24, se você ler Daniel capítulo 12, se você ler Joel capítulo 2, se você ler Isaías 54, se você ler 2 Timóteo capítulo 3, se você ler Apocalipse 6, e principalmente Mateus 24 e 25, você estará vendo que estamos no fim e precisamos de uma unção nova, de uma revelação nova, de um verdadeiro sobrenatural. Não é sobrenatural através de jogos de luz, ou de gelo seco no altar, ou de cores inconvenientes. Não é o sobrenatural de outras práticas que estão praticando nos altares. É o sobrenatural, fiel, verdadeiro. As visões e revelações que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo final. Atentai, filhos e filhas. Deus não faz nada sem antes revelar a seus servos e profetas. Se a mensagem veio, se a revelação veio, é porque Ele quer realizar uma obra sobrenatural, de fato e de direito. Sobrenatural não é danças. Sobrenatural não é coreografia. Sobrenatural é viver o sobrenatural, crendo e vendo os frutos, a obra de Deus. Liga no céu. Tericanta lebale shiriandecais. Espírito de revelação. Espírito de visão e de profecia. Deus dos santos profetas e patriarcas. Deus do Antigo e do Novo Testamento, que é o Alfa e o Ômega. Deus que revela o oculto e o escondido. Deus que é princípio, meio e fim. Deus das revelações, das visões e das profecias. Em nome de Jesus, porque tudo é por Ele e para Ele. Aonde estiver uma pessoa orando comigo e que crê na palavra de Isaías 60, versículo 22, e Salmo 89 também, e crê na Bíblia, que ela receba agora a transferência da unção. Eu estou aqui em Salvador, no bairro da Barra, no estúdio da Rádio Cruzeiro da Bahia. Mas eu creio na transferência. Eu creio no mover do Espírito.
porque este campo aqui não é físico, é espiritual. E o Espírito movia sobre a face das águas e move até hoje. Se o Senhor me deu a revelação, eu posso passar. Paulo disse: o que eu recebi, isto também eu vos ensinei. Pai, o Senhor fez de Davi o primogênito. O Senhor fez de Gideão primogênito, de Sansão, de tantos outros que a Bíblia nos traz a visão e a revelação. O Senhor achou Gideão, achou Davi, achou Maria. Como diz a palavra, achaste graça diante dos olhos de Deus. O anjo foi lá na casa de Maria. Achou Isabel, Joquebede, tantos achados preciosos. O Senhor achou também tanta gente no dia de hoje, no Brasil, na Europa, na África, na Ásia. Eu estou transferindo para eles a unção que eu recebi há 27 anos atrás. Eu posso transferir, porque tenho autoridade para isso. Este óleo que esta pessoa está segurando diante do aparelho, do rádio, diante do celular, da televisão, que ela agora mergulhe o seu dedo sobre o óleo. Tericantele xiriande cantele sai. Filhos e filhas, servos e servas, atentai. Recantele xiriande cantele bais. Yandele fale xiriande ribale cais. E cantele bale xiriande cães. Mergulhou o dedo. Aiandele bale xiriande cais. Unge o alto da sua cabeça. Unge. O Espírito de Deus entra em sua mente, em seus ossos, em seus nervos, em seus músculos, em seu sangue, em seus tendões, em seus neurônios, em suas mãos, em sua alma, em sua vida, e sejam transformados em uma tocha de fogo para incendiar a seara dos filisteus e para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Eu transfiro, pela ordem do Espírito, a unção poderosa para a sua vida. Receba a bênção da cura para curar, a bênção da prosperidade para prosperar, a bênção da vida para dar vida. Recebam agora os dons do Espírito Santo. Recebam, recebam, recebam o dom de levantar braços, o dom de abrir olhos de cegos, de levantar paralíticos espirituais ou físicos. Recebam a bênção e a transferência da autoridade. A unção dos 1000, a unção da primogenitura, a unção da valentia, a unção da força de um verdadeiro unicórnio boi selvagem, a unção de incendiar com a bênção de Deus aonde chegar. Recebam o que eu recebi, recebam o que Deus me deu. Eu transfiro para você, meu amigo, minha amiga. Não te conheço, mas o Espírito Santo te conhece.
Tericanta lebale shiriandecais. A bênção está sobre a sua vida. Compartilhe este programa de hoje. Venha ao vivo à Catedral da Bênção, Largo das Sete Portas, 446, Lima e Silva, 116. Hoje começa a festa das águas. A tenda e a arca já estão no altar. Venha com máscara. Venham, porque o álcool gel já estará ali também. Temos que obedecer às autoridades, mas nós estamos acima delas. A nossa autoridade é diferente, mas é obediente. Tá bem? Deus os abençoe. Por amor à obra de Deus, compartilhe este programa. Vamos encher o Brasil com esta mensagem da unção dos 1000. E depois saberemos o que foi que Deus fez. Fala línguas estranhas, fala. Fala línguas estranhas. Profetiza. Abençoa seus filhos, seu marido, sua casa, seu apartamento, seu carro. Creia, porque o campo aqui não é científico, é acima da ciência. É o campo espiritual. Antes de existir a ciência, já existia o Senhor da ciência, Jeová Rafá. Sabe quem é Jeová Rafá? O Senhor que te dá saúde. Jeová Jiré, o que te prospera. Jeová Tsidequeno, Senhor é meu pastor. Então, antes de existir a ciência, existia o Senhor da ciência. Meu abraço. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Vem estar conosco hoje, ou sexta-feira, ou domingo na Catedral, na sede. Dia 18 estaremos em Brasília com a nossa convenção nacional. Um abraço. Shalom. Aleluia. Aleluia. Coloca aí novamente aquele hino do Biná, sambão. Aleluia. Sambão não, é uma música que Miriam cantava. Vamos louvar a Deus, vamos. E eu continuo aqui por esta rede de rádios até 7 horas. Shalom. Ore por mim e eu estarei orando por todos. Bom dia, com a paz do Senhor.